Olá pessoal, bom dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus, que o Espírito Santo vos guarde e vos proteja neste dia, nesta manhã, para a glória de Deus. Hoje a palavra de Deus está aqui no livro de João, capítulo de número 11, para a glória de Deus. A palavra de Deus diz assim: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um guento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. E disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e torna para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo? Mas Jesus dizia isto de sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos-nos também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Desculpa. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto tu pedires a Deus, Deus te dará. E disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele, porque ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se em seus pés, dizendo-lhes: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava? E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse?
Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou porque me haveres ouvido. Pois eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e o deixai-o ir. Muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes, os fariseus, formaram um conselho e diziam que faremos? Porque este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Então virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E um deles, chamando a Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, lhe disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para juntar em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultava-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com os seus discípulos. Estava próximo à Páscoa dos judeus, e muitos daquelas terras subiram a Jerusalém, antes da Páscoa, para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: Que vos parece? Não virás à festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Amém? Glória a Deus. Amém, gente querida. Esta é a palavra de Deus nesta manhã, da ressurreição de Lázaro, que já era de 4 dias, e Jesus disse que era para a glória de Deus, que ele ia fazer com que Lázaro ressuscitasse, para que todos vissem que realmente ele era o Filho de Deus, e que as coisas que ele fez e fazia, ele disse que nós também faríamos coisas melhores. Então está faltando algo para nós, para que possamos fazer exatamente o que Jesus fez. Amém? Glória a Deus. Para não ficar muito longo este vídeo, eu só quero fazer a oração que ele nos ensinou, para que esta palavra possa ir entrar no teu coração e que a graça de Deus te abençoe cada vez mais. Amém? Ore assim comigo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, gente querida. Fiquem com Deus. Deus vos abençoe, vos guarde, vos proteja. Que o Espírito Santo de Deus lhe dê paz e prosperidade neste dia. Amém. Glória a Deus. Fiquem com Deus e até amanhã, se o Senhor nos permitir.
para a glória de Deus.